Evelyn é uma mulher chinesa-americana super cansada da luta de se manter mãe, empreendedora de uma lavanderia falida e também esposa. As coisas ficam estranhas quando ela descobre que é a chave para salvar o multiverso e pode acessar o conhecimento e os talentos de todos os seus vários eus através das suas infinitas versões. Essa é a sinopse de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, esse filme loucamente fabuloso, dirigido e escrito por Daniel Snert e Daniel Kawan, que são os Daniels, né? Ambos responsáveis por Um Cadáver para Sobreviver. O elenco tem Michelle Yeoh, de Shang-Chi, Ri Rui Kwan, de Os Goonies, além da Stephanie Su, James Hong e a maravilhosa Jamie Lee Curtis. Uma das coisas que mais chama a atenção é como, em meio a uma loucura completa, o filme consegue construir toda uma aura de emoção e do bom sentimentalismo. O que é raro em filmes desse gênero, em filmes desse tipo, tá? É quando a loucura domina e fica só no nonsense. Ao construir esse tom emotivo, passamos a nos preocupar e o roteiro foge do maior problema quando o assunto é multiverso. Ora, se tudo pode, se tem uma versão de tudo, as consequências são mínimas. O filme mostra que realmente existem cantos que o lado ruim é bom, que o lado bom é ruim e por aí vai. Porém, ao nos fazer pensar como a Evelyn, sentimos toda a sua jornada de conexão consigo mesma e com a sua história. E então, as consequências passam a ter certo peso. Surge então o tema da aceitação sob vários aspectos, mas a aceitação da própria jornada, da própria versão atual e das outras versões que não existiram ou que existem em um universo ao qual você não pertence e nunca poderá pertencer de fato, mesmo que você vá de um para o outro. Essa aceitação representa, além da parte mais emocional do texto, a ideia de que somos nós os responsáveis por nós, não apenas o meio e menos ainda o outro e a jornada alheia. E tem vários outros personagens se relacionando diretamente com esse caos do filme, personagens tão bons ou até melhores do que a protagonista, justificando então essa conclusão, essa ideia de que o filme aborda de que existem várias versões da gente, mas precisamos estar bem com a versão atual. É a segunda vez que a dupla de diretores e roteiristas entrega essa questão do nonsense mais o emotivo. Antes isso já havia sido feito com o excelente Um Cadáver para Sobreviver, um filme que parte do absurdo, mas cresce com esse bom apelo emocional. Nota-se então aqui, agora, uma assinatura dos Daniels, né, que são aí os diretores e roteiristas. E aqui, mais importante ainda do que nesse outro filme que eu citei, porque se não fosse isso, seria muito cansativo ver o maluco e o transtornado o tempo inteiro em tela. O filme cansa no momento certo, cansa pelo motivo certo e também em sequências muito bem organizadas que deixam com que a gente entenda tudo, tá? Mas mesmo assim ele nos obriga a parar em alguns pontos específicos a fim de crescer enquanto narrativa a partir dos temas trabalhados. É quando nos explica um pouco aquela questão super complexa dos multiversos, das viagens, enfim, dos saltos, né? E coisas parecidas. E nessas paradas, além de nos explicar isso, vai trabalhando os seus diversos temas. Um tema que eu já trouxe, que é a aceitação sob vários aspectos, mas também tem um outro tema, que é um pouco menos coração e um pouco mais físico, digamos assim, que é sobre aprendizado. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é visualmente muito criativo e poderia parar aí, que já seria bem interessante, mas faz com que isso transborde por algo que o roteiro não abre mão de trabalhar um segundo sequer, que é a questão do aprendizado, demonstrando que somos ou podemos ser várias coisas dentro da nossa própria existência. E isso é um assunto muito rico. A Evelyn vai se conectando com outras Evelyns e aprendendo coisas banais que resolvem grandes situações, o que casa perfeitamente com a história do pato. O pato anda, nada e voa. E aí existem duas maneiras de ver isso. Maneira número 1, ele não sabe fazer nenhuma dessas coisas bem feitas. Maneira número 2, ele não vai morrer facilmente na terra, nem na água, nem no ar. Ou seja, as pequenas coisas que passam por nossa vida, as habilidades que temos, a oportunidade de reter, seja o simples manuseio de uma faca de cozinha, por exemplo, podem até não ser úteis em determinados momentos ou fazer-nos questionar se não perdemos tempo com coisas irrelevantes. Porém, essas várias inutilidades nos fazem mais úteis do que inicialmente pensamos em determinadas situações. Tópico
excelente e a maneira como o filme trabalha, melhor ainda. O caleidoscópio do multiverso em termos narrativos serve para elaborar bastante essa questão do aprendizado a fundo. A loucura da montagem, além do apelo estético, serve para mostrar as várias versões de uma pessoa, de uma mesma pessoa no caso, interagindo com cada um desses aprendizados, com cada uma dessas habilidades ou talentos. A partir disso, a ação, as lutas, as coreografias não ficam vazias, não são momentos jogados só para entreter, mas sim são momentos colocados ali para mostrar a excelente capacidade da Michelle Yeoh de entregar momentos assim em máxima perfeição, mas também para enriquecer um tema um pouco mais, digamos assim, subjetivo, vai. Tudo isso acaba sendo um poço quase sem fim de criatividade, permitindo a fotografia e a montagem não terem limites. Pode tudo ser saturado, pode tudo ser desaturado, pode ser rápido, pode ser lento, pode ser dramático, pode ser engraçado, pode ser tenso, pode ser relaxado. E é tudo isso. Pode vir um desenho animado, monólitos, pinhatas, não importa. Esse aleatório nos engana, o que faz parecer um filme sem noção, quando na real está a cada novidade respondendo um pouco mais sobre aceitação, aprendizado e vários outros temas aí que ele aborda. O filme emula o que é o multiverso na sua própria execução, se amarra com sua premissa e se permite ser um mar de possibilidades loucas ou não tão loucas assim. E é importante dizer, tudo isso em um projeto de certa forma simples. São poucas locações, um elenco bem delimitado e fica a cargo da criatividade ir além disso, né? Ir além dessa teórica pequeneza que o filme se encontra. E isso, meus amigos, isso é cinema com C maiúsculo. É assim, desse jeitinho aqui, que nasce um clássico. Agora vamos a um tema mais metalinguístico, né, por assim dizer. A Michelle Yeoh, ela ganhou muita projeção do lado de cá do mapa pelo seu papel no excepcional O Tigre e o Dragão, né? Recentemente fez o Shang-Chi, mas o que impulsionou a carreira dela foi o Tigre e o Dragão aqui no Ocidente. Um dos temas do filme é como o Kung Fu é holístico, né? Papo que se assemelha bastante à questão da força lá em Star Wars, que inclusive foi de onde o George Lucas tirou. Ou seja, o Kung Fu vai do simples ato de respirar até o de vencer uma luta, né, arte marcial contra um oponente. Isso é comum em diversos filmes sobre o assunto, é até clichê quando vem lá da China pra cá, mas esse filme resolveu trabalhar um pouco isso, mostrando que não é uma arte marcial, é um modo de ver a vida e mesmo assim tem arte marcial dentro dele e é importante também falar sobre isso. E sendo uma grande artista marcial que coloca beleza em cada simples movimento, seja no dedinho mindinho, fica difícil entender o que veio primeiro, o roteiro para a Michelle ou a Michelle para o roteiro. Sua Evelyn é várias coisas ao longo do filme, e aí ela organiza tudo isso em trejeitos bem marcantes, em diferentes vozes e até em diferentes maneiras de fazer a mesmíssima coisa. O filme cria então uma metalinguagem com a própria carreira da atriz, assim como faz com a carreira do Ke Huy Quan, que do lado de cá do mapa ficou conhecido pelo seu papel como o Data lá de Os Goonies. O Data é um garoto gentil e todo amarrado às suas traquitanas tecnológicas, né? E também tem o seu papel em Indiana Jones como o garoto engraçado e fanfarrão. O filme constrói o Waymond a partir desses outros dois personagens, o gentil, o engraçado, o carinhoso, o capaz e o tecnológico. E tudo passa pelos Waymonds que aparecem ao longo do filme e se mesclam perfeitamente aos dois temas que eu já trouxe aqui na resenha, a aceitação e aprendizado. Outro exercício de metalinguagem que pega a carreira do ator e traz para o texto. Vale dizer que Huy Quan estava sumido em Hollywood, e além dessa metalinguagem que ajuda o texto a agir sob vários pontos de vista, acaba sendo também um excelente resgate de um símbolo dos anos 80. Só antes de continuar rapidinho, eu preciso te pedir para se inscrever no canal e também deixar um like. Deixa um like, o like ajuda demais, é de graça para você e vai ajudar tanto esse PH quanto vários outros PH que estão por aí pelo universo e tudo mais. Então ajuda pelo menos esse aqui, vai, dá o help. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é desses filmes marcantes desde o começo. Brinca com o multiverso da maneira que nunca foi abordado antes, vem no tempo certo para fazer isso e leva muito a sério todas as possibilidades que essa premissa pede para serem trabalhadas, visitadas ou pelo menos citadas.
É sério quando precisa ser sério, é extremamente galhofa e bobo quando precisa estar nesse contexto, é emotivo o suficiente para nos abraçarmos com alguns personagens e algumas versões deles e o melhor, como a boa arte sempre deve ser, nos convida a refletir sobre nós, sobre nossa existência e sobre aquilo que sempre seremos ou que nunca poderemos não ser. Faz sentido? Nem precisa fazer sentido. Isso é a mágica de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um filme que vai fazer sentido de maneira completamente diferente para cada pessoa que assisti-lo. Eu poderia passar horas, dias, meses conversando sobre esse filme, mas essa minha versão para um pouco por aqui. Afinal, é um filme que fala sobre existencialismo, minimalismo, capitalismo, kung fu, dor, perdas, ganhos, escolhas, sonhos, decepções, aprendizados, aceitação, não aceitação, filosofia, antropologia, maternidade, paternidade, sobre casamento, sobre imigração, sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre nós, sobre nossa relação com o mundo e sobre a nossa relação com a gente. Ele fala sobre tudo, sobre o agora, sobre o ontem, sobre o amanhã, sobre o tempo. E tudo condensado nisso que resolveu se chamar de filme, cujo nome é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.